verdade, hoje não se chama mais constelação familiar, se chama de constelação ou sistemas energéticos, ou constelação energética, coisa assim. Por quê? Porque a constelação familiar, ela hoje é utilizada nos tribunais, tem um movimento grande dos tribunais, os tribunais do Brasil, na época, no momento em que estão fazendo mediação de conflitos, e também é utilizado muito para resolver problemas de empresas, tá? Empresas. Então, o que acontece? É o seguinte, a constelação familiar foi criada por Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um padre alemão que ele trabalhou muito tempo no sul da África. Ele trabalhou com a comunidade de africanos, numa tribo Zulu. Essa tribo Zulu, eles tinham uma estrutura de castas, uma estrutura familiar muito rígida. Então, ali havia um equilíbrio entre pais, filhos, avós. Existia um grau de hierarquia. O avô era mais respeitado do que o pai era respeitado pelo filho. Então, havia um respeito. O avô estava num grau de autoridade maior do que o pai e assim sucessivamente. O Hellinger, ele estudou muito essa comunidade, a filosofia deles, ele era filósofo, e ele trouxe aquilo que ele aprendeu para o Ocidente, né? Na verdade, a África é no Ocidente, mas para a região dele, e ele começou a criar esse sistema terapêutico. Por quê? Ele começou a professorar, ou se apessoar, se apossar, ou difundir os conceitos de que a família, para funcionar, ela precisa ter uma hierarquia a ser respeitada. Essa hierarquia precisa ser respeitada. Todos precisam ser respeitados na família. Quando havia algum problema na família, essa hierarquia podia ser danificada e as coisas mudavam de lugar e havia muitos problemas. Ok. E ele dizia também que a tua família, traz cargas de outras gerações, dos seus antepassados. Então significa o seguinte, que você traz um conjunto de energias que foram geradas pela família dos seus antepassados. E assim sucessivamente. Ok. Vou dar um exemplo para vocês. Isso é uma coisa. Esses conflitos, essa carga energética, vai se manifestar na vida dos seus descendentes daquela família enquanto não for resolvida. Enquanto o sistema não for resolvido para ser equilibrado, as gerações irão adoecendo em função daquilo que foi gerado em gerações anteriores. 30, 50, 100, 200 anos atrás. Ok. Algum tempo atrás, eu recebi no consultório um professor de física nuclear. Esse físico nuclear, a gente tem uma série de problemas que eu resolvi com a nossa metodologia, só que ele tinha uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que ele teve um infarto. E ele teve um infarto faltando algumas horas para completar 53 anos. Ele estava usando ponte de safena, já quando ele foi até a mim, a ponte de safena e 2 stents. Ok. E aí ele contando a história, ele disse que com 52 anos, quase 53, ele infartou. E tudo que ele queria era amanhecer. Porque ele sabia que se ele amanhecesse, então ele teria completado 53 anos. Se ele completasse 53 anos, ele não morreria daquele infarto. Qual é a lógica disso? Eu falei, não entendi. Por quê? Ele falou, é simples. É porque o meu pai morreu aos 52 anos de infarto. O meu tio morreu aos 52 anos de infarto. O meu irmão morreu aos 52 anos de infarto. E o meu avô morreu, a gente acredita, com 52 anos de infarto. Então, eu sabia que a minha família morre aos 52 anos com infarto. A família, os homens da minha família. Eu falei, tá bom. Quando nós terminarmos o nosso trabalho, eu vou pedir que você procure uma colega minha, terapeuta, que ela trabalha com constelação familiar. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você está trazendo uma carga transgeracional de outras gerações da sua família, gerações anteriores da sua família. E quando você trabalhar com ela, vai te explicar mais, ela vai te ajudar a tirar essa carga, porque tem alguma coisa a ser resolvida. Esse foi um caso. Ele foi para ela, quando chegou lá, ele disse, eu não entendi, porque eu já pedi para que eu vim para você. Aí ela explicou o que era constelação familiar, que eu já vou explicar para vocês, e trabalhou com ele. Quando trabalhou com ele, descobriu, na verdade, e vocês já vão entender como, entendeu que o pai dele morreu muito arrependido pela vida que teve. E porque não disse algumas coisas para os filhos, que era um pai muito bruto, era uma pessoa muito, muito bruta, fez muita gente sofrer. Só que, no último ano de vida, ele tinha acordado para Jesus, ele tinha enxergado que ele tinha sido uma pessoa má. Mas o orgulho dele não deixou que ele pedisse perdão ao filho, à esposa e às pessoas. Então ele teve um infarto e ele morreu desesperado, porque ele, ao morrer, sabia que ele não ia ter mais chance de pedir perdão pelo mal que ele tinha feito. Isso foi o que a minha colega lá detectou na constelação que foi feita. Ao final, ela disse, aí, liberamos essa egrégora, também já vou falar o que é isso, essa egrégora energética, transgeracional, e a partir de agora, os filhos dele, da próxima geração, não vai morrer mais de infarto aos 52 anos. Tá ficando curioso para essa história, não tá? Ok. Vou contar uma outra, e aí
vai fazer sentido, porque eu vou explicar e vai fechar tudo. Tem uma família inteira que eu atendo. Já estou terminando de atender. Um patriarca, um pai, uma mãe, totalmente TDAH, para usar um termo que a gente já usou, totalmente cérebro mosaico, desconectado de tudo, completamente esquizoide, para quem fez a formação de leitura corporal, vive no mundo da lua. E mais 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens. Ok. Desses filhos, o segundo filho virou alcoólatra, ou alcoolista. Ok. Eu atendi o pai, comecei a resolver problemas, atendi a mãe, atendi as filhas, atendi o filho mais velho. O filho mais velho tem um problema grave de personalidade, porque ele não aceita, mas ele é uma mulher, completamente. É uma mulher no corpo de um homem. Ele é extremamente passivo. Não que mulher e passividade tenham a mesma coisa, mas ele, além de ser muito feminino, ele é muito passivo. Mas não aceita, e é uma pessoa que está congelada na infância. Como a mãe era muito dispersa, a mãe nunca foi mãe de verdade. Então ele ficou congelado na infância, na carência afetiva. Casou-se com uma mulher e transformou essa mulher em mãe. Quando se casou, fazia um plano de ter filhos. Ela queria ter filhos. Só que ele, durante 25 anos, sabotou essa relação e nunca teve filhos. Quando ela chegou para mim, essa esposa do filho dessa família que eu estou contando a história, quando eu já tinha visto ele, já sabia quem era ele, aí ela chegou, ela disse: eu quero me separar. Eu sei que você atende toda a família, mas todo mundo que eu falo me indicou você para cuidar disso. Eu falei: tá bom. Eu disse: olha, deixa eu não já te dizer o que eu estou enxergando aqui. Ele nunca ia ter filhos com você. Aí ele fez também, né? Ele só tinha relações sexuais uma vez por ano. Aí eu falei: isso eu não sabia. Mas faz todo sentido. Porque, veja, você fez o papel de mãe dele, na verdade. Ela disse: se fiz em tudo. Eu disse: pois é. Me diz uma coisa, quem é que transa com a mãe? Ela tomou um choque e falou: não transa porque isso é incesto, se ele for meu filho, né? Eu disse: exatamente. Entende agora por que ele não transava com você? Só transava uma vez por ano porque era uma data comemorativa, alguma coisa assim? Eu disse: E sabe por que ele não quer ter um filho? Porque ele não ia querer ter um irmão para competir pelo amor da mãe. Ele olhou para mim e falou: desculpa a expressão, gente. Puta merda, por que eu não percebi isso antes? Pois bem, ajudei ela, ficou maravilhosa, linda. Fez uma tatuagem na virilha. Eu falei: pronto, agora só Deus para segurar essa criatura. Ela ria muito e tal. Perdeu 25 anos da vida dela, digamos, com uma pessoa que estava enganando ela para que ela fosse a mãe dele. Olha o nível dessa situação. O irmão mais novo, esse era o mais velho. O irmão mais novo era um irmão que era alcoolista. Ok. Quando você olha para a família anterior deles, para a família do pai do patriarca, a família do patriarca, também, o pai do patriarca, teve também 4 filhos. 2 homens e 2 mulheres. Um desses filhos, o mais velho, que é o sujeito que eu atendo, digamos chamar ele de Antônio. O Antônio, doutor Antônio, tem 4 filhos. 2 meninos, do mesmo jeito. Ok. Só que, não vou detalhar muito, mas quando eu vi toda a situação, o contexto da família, já que atendi todo mundo, eu tive ângulos de visão de todo mundo, eu chamei o pai e chamei a irmã mais nova, que é a pessoa que mais toma conta da família, e disse: olha, o problema aqui é que esse rapaz, ele tá enchendo a cara, ele tá bebendo, porque a dor dele é muito grande, porque ele não suporta não ser reconhecido pelo pai. Ele tá na adolescência, o comportamento dele é de um adolescente. Aí ela disse: quando ele bebe, ele se torna um adolescente. Sim, claro, porque o comportamento dele é de adolescente. Era um momento que ele queria que o pai dele reconhecesse ele. Mas o pai, como é um cara muito arcaico, o pai botou na cabeça que o filho mais velho é o chefe da família, é o mais responsável, é o homem da casa. Mas o homem da casa era uma mulher. O filho mais velho tem uma personalidade completamente feminina. O segundo filho era um filho que tem uma postura muito mais de liderança, de fazer as coisas, de resolver, mas ele não tinha o reconhecimento do pai. Então, esse menino começou a ficar congelado porque ele percebeu na adolescência que o pai não valorizava nada que ele fazia, só valorizava o que o filho mais velho fazia. Por quê? Porque o pai veio de uma sociedade patriarcal e tal, que era desse jeito. Eu olhei para ela e falei: olha, e para o chefe da família, expliquei isso e disse: vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer uma constelação familiar com essa amiga, que é uma pessoa que eu confio. Porque vocês precisam resolver o problema da família anterior. Aí ela disse: mas aí, a geração anterior já morreu. Você quer que a gente resolva o problema de outra geração? Eu disse: vá com ela. Eles foram. Agora vai a explicação do que é a constelação familiar, como funciona. Gente, na constelação familiar, que tem muita similaridade com um psicólogo do início do século passado chamado Moreno. O Moreno, ele criou uma coisa chamada psicodrama. E o que é psicodrama? A pessoa ia com o seu problema e era uma sala grande ou um palco, e a pessoa começava a interpretar o seu problema, começava a falar do seu problema. Aí outras pessoas entravam naquele drama, naquela encenação,
pessoas que, digamos, que eu chegasse lá e fosse, eu quero ensinar meu drama, ok. E aí eu começava a esmurrar a cadeira, dizendo, sei lá, meu pai não me respeita, meu pai não me ama. De repente, alguém entrava também, e essa pessoa, sem conhecer meu pai, sem conhecer minha mãe, sem conhecer minha família, sem me conhecer, começava a incorporar, entre aspas, fazer de conta que era esse pai. E começava a falar coisas. E dizia, mas também você não me respeita, você não respeita ninguém. Aí depois entrava uma pessoa que fazia o papel de mãe, e era tudo muito dinâmico, muito natural. O curioso é que essas pessoas acabavam falando muitas vezes frases que o personagem verdadeiro, o pai, a mãe, etc., falavam. Isso foi o psicodrama de Moreno. A constelação familiar, ela tem um parecimento com isso. Você vai para uma constelação familiar, a terapeuta, normalmente, ela convida voluntários, pessoas que querem assistir à constelação familiar. E aí, chega o cliente, já foi combinado, o cliente chega, o cliente não vai contar para nenhum dos voluntários que estão na sala qual é o problema, não vai falar nada. O terapeuta vai conduzir. Aí o terapeuta, normalmente, faz o seguinte, gente, olha, essa aqui é a fulana, e eu gostaria de voluntários que ela vai escolher alguns de vocês aí para serem voluntários para representar a família dela. Tudo bem. Aí, essa pessoa, essa cliente vai e escolhe, olha, eu queria uma pessoa para ser minha mãe. Aí vai lá e escolhe uma pessoa. A pessoa, o paciente, o cliente vai e escolhe lá alguém. Vou simplificar. Digamos que eu seja o paciente, tá? O cliente. Eu chego na plateia e falo, ó, pergunto para alguém, até para uma mulher mesmo, moça, você quer fazer o papel do meu pai? Aleatório. Aí, ok, você vai fazer o papel do meu pai. Aí o terapeuta diz, agora já escolha alguém para fazer o papel de sua mãe. Eu escolho outra pessoa. Você tem filhos? Tenho. Duas. Ok. Duas pessoas para fazer o papel de suas duas filhas. Ok. Aí o terapeuta vai dizer, de acordo com o problema que ela quer resolver, se tem mais alguém envolvido. Às vezes ela chega e fala, olha, Jair, você me falou que você teve um filho e morreu, teve um aborto, sua esposa teve um aborto. Não foi, tá, gente? Só estou ilustrando. Quero que você escolha alguém para fazer o papel desse filho que foi abortado. Por quê? Porque a lógica da constelação familiar é que cada ser vivo ele tem um quantum de energia que é agregado à família, e essa egrégora, esse conjunto de energias, vai conduzir a família, vai fazer parte daquela família, vai ser a identidade daquela família. Aí, tudo bem. Feito isso, aí eu escolhi uma pessoa para ser meu pai, para ser minha mãe, para ser minhas filhas, para ser alguém, um filho que foi abortado, que morreu de aborto, pronto. Ok. E as pessoas ficam ali na sala. Somente. Daqui a pouco, gente, você começa a ver a pessoa que fez o papel de pai ir para o canto da parede. Os que são filhos começaram a se juntar. Os outros começaram a ter raiva, a ficar com raiva de alguém. Ou, eu também tenho que escolher uma pessoa para fazer o meu papel. Então eu escolho também alguém para fazer o meu personagem, claro. E aí, de repente, gente, você começa a ver as pessoas interagindo, as pessoas chorando, as pessoas com raiva, se acusando. Gente, é como se aquelas pessoas que nunca se viram, que nunca viram você, de repente incorporassem os personagens que foram chamados a incorporar, mesmo que elas não saibam de nada. Por quê? Porque a energia que é trazida para aquele ambiente automaticamente faz com que isso aconteça. E aí começa a haver a condução do terapeuta para que haja perdão, para que haja respeito. Aí o terapeuta começa a conduzir o processo até que essas energias se equalizem, se estabilizem e todo mundo fique em paz. No exemplo que eu dei da família, que eu disse que o segundo filho estava congelado na dor do adolescente e ele não conseguia ser respeitado. A terapeuta disse: tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos representar aqui sua geração anterior. E aí, na geração anterior, trouxe pai, trouxe mãe, trouxe filhos, trouxe tudo. E ninguém conhecia ninguém, ninguém sabia nada, as pessoas já morreram. E os voluntários começaram a se comportar da mesma forma que eles se comportavam a geração anterior. E uma das pessoas que estava fazendo o papel do segundo filho, da geração anterior, começou a chorar, a urrar e apontar para o pai. Por que é que o senhor não me respeita, não reconhece? Tudo que eu faço é para o senhor me reconhecer. Aí foi orientado para que esse pai lá reconhecesse e tudo mais. Foi feito todo esse trabalho, resolveu-se. Terminou todo mundo bem. Gente, o rapaz, o segundo filho dessa geração agora, não participou desse processo, não ficou sabendo de nada, e aquela noite foi a última noite que ele tomou um porre. Entendem? A constelação familiar também pode ser feita com bonecos, onde se escolhe personagens. Gente, doutor Estranho, tá? Esse seu amigo que faz os Funko Pops, ele faz na mão, tá? Todos os detalhes que ele faz na mão, ele cria um a um, tá? Esse aqui sou eu que me coisa, enfim. Ele faz, isso aqui não é comprado, mas ele faz tudo. Então você pode fazer com bonecos, a pessoa escolhe alguém que vai fazer o seu papel, o papel do outro, tá? E aí começa a haver sentimentos, emoções, tudo mais, e o terapeuta começa a movimentar essas peças, tá? Então, o que acontece é, a constelação familiar, ela trabalha com uma série de regras que foram criadas pelo Bert Hellinger, tá? Algumas delas eu discordo, mas respeito. E aí o que acontece? A premissa é de que, quando você começa a ter relacionamento com alguém, você começa a criar um bloco de energia viva.
esse bloco de energia viva, ele vai retroalimentar essa relação. As famílias precisam respeitar e integrar todo mundo da relação. Muitas vezes, quando você vai fazer uma constelação familiar, a pessoa teve um segundo casamento. Aí ele fala, minha família é minha esposa, tua esposa e meus filhos. Aí o terapeuta disse, não, a sua família é tudo que você já teve como família. E aí, se ele foi casado 3 vezes, teve 7 filhos, vai ter que incluir nessa relação, muito provavelmente, as 3 esposas e 7 filhos. Por quê? Porque tudo faz parte de uma egrégora familiar. Eu já fiz com que, eu já consegui ajudar pessoas, tá? Que tinham problemas sérios profissionalmente. E essas pessoas eu fiz utilizando constelação familiar, mas assim, o mesmo mecanismo da constelação, só que eu fiz isso usando bonecos, usando carrinhos. Eu não consigo lembrar, puxar aqui rapidamente, mas posso explicar para vocês. A pessoa tinha conflito, ela era advogada, mas ela queria ter uma agência de publicidade, ela queria trabalhar com reiki também. Então, e tinha um marido. E o marido não queria que ela fosse trabalhar com reiki, e também não queria que fosse agência de publicidade, queria que só investisse na carreira, porque ela tinha empresa de marcas e patentes. Eu pedi para ela escolher um monte de carrinhos que eu tinha lá, escolher o marido, um carrinho para fazer o papel de marido. Pedi para ela escolher um carrinho para fazer o papel da profissão dela, e pedi para ela escolher um carrinho para fazer o papel da agente de publicidade, e assim sucessivamente, todos os elementos que estavam em conflito. Quando pedi para ela colocar em cima da mesa, ela colocou um de frente para o outro, como se estivesse tudo se bicando. Aí eu falei, tá, e onde é que você tá? Ela disse, aí ela estava com a ponta do carro, a frente do carro lá, apontado para cá, bem longe, e eu disse, o que é que você sente? Ela disse, eu sinto vontade de chorar quando eu vejo isso. Aí eu perguntei, me diz uma coisa, se você, em vez de ter uma agência de publicidade, você botasse, alugasse uma sala próxima e botasse uma estagiária para fazer as coisas e você eventualmente ia lá e dava suporte. Porque não é uma coisa que você vai usar o tempo todo. Aí ela fez, eu sempre pensei nisso. Ótimo, eu consigo fazer isso. Eu disse, tá bom. E o carrinho fica onde? Ela disse, não, o carrinho já fica aqui do lado, eu já fico do meu lado. Aí ela pegou o carrinho, que representava ela, que estava bem longe, apontando para lá, dando costas para o bloco das coisas aqui, ela já trouxe o carrinho para perto. Aí ela pegou e disse, e o reiki? Aí ela disse, não, peraí, o reiki fica aqui do meu lado. Aí ela botou o reiki aqui, ela aqui e o marido aqui. Por quê? Porque o reiki era dela, o marido tem nada a ver com isso. Aí ela disse, se eu botar a advocacia aqui, o escritório aqui, eu posso botar também a agência de publicidade aqui do meu lado. Então, o meu marido vai ter contato comigo, vai ter contato com a advocacia, tá tudo bem o que ele quer. No meu tempo livre, eu vou fazer o reiki, tá? E no dia a dia, quando tiver uma folga, eu vou trabalhar com a agência de publicidade que tem a ver com o nosso negócio. Pronto. Quando terminou, eu perguntei como é que você se sente. Ela disse, nossa, já estou em paz aqui no meu coração. Já isso tirou um peso das minhas costas. Gente, até hoje ela está funcionando assim, feliz da vida. E ela estava angustiada, queria se separar. Eu utilizei carrinhos porque eu não tinha bonequinhos. Mas você pode fazer com bonecos, pode fazer um carrinho ou com pessoas, ok? Então, o que eu quero dizer para vocês é que isso a grosso modo, digamos, é um entendimento de constelação familiar. Funciona quando eu resolvo problemas no consultório com meus clientes e que eu vejo que tem mais alguma coisa, eu peço para que procure um terapeuta familiar, um terapeuta de constelação familiar. Eu vou só dar um último caso. Há situações em que, na família, existe um filho que tem um comportamento muito esquizofrênico. A família funciona com aquele elemento esquizofrenizante. Esse menino morre, essa pessoa morre. O sistema funcionava com alguém com comportamento esquizofrênico. Ele morreu. O sistema está desbalanceado. Sabe o que acontece, gente? Alguém acaba esquizofrenizando para poder equilibrar o sistema. Curioso, né? Então, a gente mexe muito no sistema energético das famílias quando a gente trata as pessoas, porque a gente resolve tanta coisa que o padrão energético, o vibracional da pessoa muda. É por isso que, acostumem-se, muitas vezes, o que acontece é que, quando você trata uma pessoa, o casamento acaba. Por quê? Porque essa pessoa fazia parte de um sistema doentio, adoecido. Aí você cura a pessoa. Os outros, muitas vezes, não querem se curar, porque se nutrem desse sistema. Então, essa pessoa sai e vai embora. Faz sentido para vocês? É assim que funciona. Já aí você consegue especificar no atendimento que acontecer a regressão. Já aí você dá esse curso para a gente, vai ter uma formação em constelação. Gente, provavelmente no segundo semestre do ano que vem eu vou dar uma formação em constelação, mas no início do ano que vem eu vou dar uma formação em psicossomática, tá? Em psicologia, em terapia psicossomática. O que é terapia psicossomática? É a reação do corpo. Mas antes de eu entrar nisso, deixa eu só concluir essa parte aqui. Alguma dúvida que eu possa esclarecer sobre esse tema de constelação familiar? Nos dá, Em casos de pessoas que são adotadas, Jair, esse caso da constelação familiar ajuda? Muito, muito. Porque, assim, apareceu um caso para mim, esses dias, de uma menina que está em depressão profunda, está até afastada do trabalho, por conta da depressão, tomando bastante medicação, e ela é adotada. Então, nesse caso, seria mais indicado constelação familiar para ela ou o reprocessamento já ajudaria? Os dois? Veja só.
Se ela foi adotada, ela pode ter grandes conflitos. Ela pode ter a mensagem de abandono, então já é um grande conflito. E todo sofrimento está advindo disso. Então, o que eu sugiro? Você trabalha cronológico, somático, temático e método futuro. Projeta para o futuro, todo medo, todo abandono, tudo que ela tiver. Faz todo o trabalho que você puder. Quando você terminar, se a vida dela não tiver mudado e você fez tudo o que você sabe que pode fazer, aí eu sugiro que você recomende uma terapia, uma constelação familiar, com uma terapeuta que sabe o que está fazendo, competente. Eu hoje só indico para 2 pessoas. Na verdade, tem uma que eu indicava, já não indico mais. Por quê? Porque era uma pessoa que ela colocava muito viés sexual nas coisas. É muito viés freudiano, mas não estou só falando que ela fazia leituras muito sexualizantes. Era um excelente profissional, mas como eu conhecia os clientes, eu sabia que não tinha relação com aquilo que ela enxergava, e aí eu disse, não, peraí, eu já não estou vendo que não estou tão satisfeito. Mas aqui eu tenho uma pessoa que é maravilhosa, então eu recomendo. É bom você ter referência, saber, você conhecer o trabalho de outras pessoas. E aí você pode recomendar. Então, eu sugiro nesse caso, Laís, que faça o seu trabalho o melhor que você puder, e depois, aí você recomenda se ela não tiver resolvida. Porque muitas vezes a situação vai ser resolvida pela egrégora familiar anterior, tá certo? E ela tem a questão do abandono realmente é bem forte. Eu já consegui identificar isso com um pouco que eu conversei. Ela tudo termina em alguma coisa que ela perde. Tudo ela perde. Tudo é impressionante. Veja, aí no temático, você vai trabalhar relacionamento temático com perdas. Todas as perdas. E ela se perder também da família. Agora perceba, vai ser duro. Vai ser muito doloroso. Entretanto, se você fizer seguir o script cronológico, somático, chegar no temático nessa ordem, ela já vai se sentir mais fortalecida, mas mesmo assim vai ser muito doloroso. É muito provável que você não precise indicar a constelação. Se for necessário, indique, naturalmente. Mas, se você fizer bem o trabalho, você vai ajudar absurdamente. Tá certo? Porque uma situação dessa, que ela não lembra, digamos, que ela não lembra de ter sido adotada ou dos pais anteriores, ou não se lembra conscientemente de ser abandonada pelos pais anteriores, só tem um sentimento, você vai trabalhar isso onde? No temático. Trabalhar o tema do abandono na vida. Quanto mais você explorar, mais vai trazer coisas e ela vai reestruturar tudo isso. O que eu gosto, gente, é que, sinceramente, no fundo do meu coração, todos os problemas das pessoas, se a gente usar o script, a gente vai contemplar tudo. E quanto mais habilidade você tiver, quanto mais experiência, mais você vai usar essas ferramentas em todas as áreas. Entende? Beleza, respondi? Okay. Olha que engraçado, para concluir já, que engraçado. Ela já teve 2 relacionamentos que um morreu e o outro foi embora. E ela tá com um novo relacionamento agora, mas que o cara já tá já falou para ela a grande probabilidade dele ter que ir embora também daqui. Eu falei, nossa, Ela vai para aí sempre, é isso que eu digo. Inconsciente uh-huh. é atração, gente. Ontem eu dei uma aula para o lançamento da segunda turma, falando sobre lei da atração. E a gente atrai mesmo. A gente atrai tudo aquilo que a gente tem no coração. E o que ela tem no coração? A dor do abandono. Então ela vai atrair abandono sempre, até sem dúvida. Então resolva isso nela. Eu acho que vai resolver tudo. Mas se não, você ainda tem essa constelação. Tá? Tá, obrigada. Não,